Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade projeto que limita o ICMS dos combustíveis. Ontem, 11 estados e o Distrito Federal entraram no STF contra a lei que limita a alíquota do ICMS entre 17% e 18% sobre energia e combustíveis. O impacto do projeto de lei complementar nas finanças dos entes federados foi o ponto mais debatido pelos senadores. Todo mundo acompanhou. O preço da gasolina aumentou demais e, para baixar esse custo, o governo federal decidiu mudar a forma de cobrança do ICMS sobre combustíveis. Era para ser uma notícia boa. Por que, então, a aprovação de um teto para a cobrança de ICMS pelos estados sobre combustíveis provocou tanta repercussão, tanta discussão política e econômica? Não era para ser só positiva uma medida que impõe um limite ao pagamento de um imposto? A resposta é não, se for o principal imposto de um país responsável pela maior parte dos recursos que abastecem os cofres públicos e financiam políticas públicas como saúde e educação. Por isso, governadores chegaram a estimar perdas de cerca de 100 bilhões de reais e entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal. E essa não é a primeira queda de braço judicial em torno do ICMS. Aliás, o Brasil é o país que tem o maior volume de ações contra pagamento de tributos do mundo. Quem me explicou isso foi o entrevistado deste episódio do Politiza, Bernardo Mota Moreira. Ele é doutor, mestre e bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Especialista em Direito Tributário pela PUC Minas, consultor jurídico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e professor de Direito do IBMEC BH. A gente conversa com ele sobre o ICMS porque esse imposto está na base das políticas públicas monitoradas pela Assembleia Legislativa de Minas dentro do Fiscaliza Mais, que é o olhar mais focado para a fiscalização feita pelos deputados estaduais. O Bernardo, que também é meu colega de trabalho, explica neste episódio como o ICMS ganhou a dimensão que ele tem hoje nas contas públicas e por que é um imposto que a gente precisa entender melhor. Por exemplo, você sabia que quando a lei diz que um estado cobra 25% de ICMS sobre um produto ou serviço, no preço final o consumidor paga mais do que isso? Ou seja, a gente paga muito mais do que imagina. Por que a gente tem sempre a sensação de que paga muito imposto e, ao mesmo tempo, o que se arrecada nunca é o suficiente para bancar as políticas públicas? Bom, acompanhe essa conversa e com as explicações do Bernardo Mota você vai entender. Bernardo, vamos partir do entendimento do que é esse sistema tributário brasileiro. E eu queria que você partisse de uma ideia que você desenvolve junto com outras duas colegas no livro Políticas Públicas, Múltiplos Olhares, da Escola do Legislativo, num artigo muito interessante, em que você explica por que uma visão instrumental desse sistema tributário já está defasada e como é que a gente deve encarar esse sistema. Ei, Graziele. Aquela visão de que o tributo só serve para custear os cofres públicos, ela já está ultrapassada. Já se estudou muito e já se percebeu que o tributo ele tem um papel essencial na formação de políticas públicas, de regular mercados, e ele tem uma função, inclusive, distributiva, né, de tirar um pouco de camadas mais abastadas para financiar políticas públicas em prol dos mais necessitados. De modo geral, qual que é a análise que você faz desse sistema tributário brasileiro? Muito se fala sobre a sua complexidade, excesso de burocracia, ele é ou não é eficiente? Nós temos diversos problemas no sistema brasileiro. Primeiro, a quantidade de tributos. A Constituição previu 5 espécies de tributos. 2 são praticamente inutilizadas. É o que a gente chama de empréstimo compulsório e contribuição de melhoria. Praticamente não existem. Então, nosso sistema tem 3 grandes espécies. A primeira são os impostos. Eles partem de fatos praticados pelos contribuintes. Por exemplo, a pessoa tem um carro, existe o IPVA. A pessoa tem uma casa, existe o IPTU.
Os impostos servem para custear esses gastos gerais do Estado. Existem também as contribuições especiais, tipos de tributos que servem para financiar certas prestações do poder público. A COFINS, as empresas pagam sobre o que faturam, e isso é destinado para a Seguridade Social. Existe também na sua conta de luz a contribuição de iluminação pública, contribuição sobre o valor que se paga na folha de salários, a famosa contribuição do INSS, ou seja, um tributo que tem aquela finalidade muito específica, carimbada, para financiar a previdência dos brasileiros. Essa é uma espécie muito polêmica e que tem causado grandes litígios nos tribunais. E a terceira espécie, que essa dá um volume muito grande de tributos, são as taxas. É ali que os municípios, estados, a própria União cobra do cidadão pela prestação de serviços públicos ou pela prática de atos fiscalizatórios. É aqui que cresce e aparece esse inúmero absurdo de tributos brasileiros. São muitas taxas. Taxa de lixo, taxa para tirar um passaporte, taxa para tirar uma carteira de motorista. São muitas taxas porque, primeiro, cada ente político pode criar a sua. Então, o município presta diversos serviços específicos para o cidadão. Ele recolhe o lixo na casa de uma pessoa, ele cria a taxa de lixo. O Estado tem as taxas de segurança, uma taxa de licenciamento do carro. Então, aqui não dá para contar, Graziele, o número de taxas que a gente tem, porque nós temos mais de 5 mil municípios. São 27 estados e Distrito Federal, além da União. Tem um monstro de taxas. Muito Eu diverso, li num artigo que seriam mais de 90 tipos de tributos no Brasil, é isso mesmo? Isso, é difícil mapear, porque o que esses especialistas, às vezes sites, tentam mostrar, né, até para facilitar a informação para o cidadão. Eles tentam pegar os tipos de taxas que mais existem. Então, a gente sabe que os municípios criaram taxas de lixo, aí ele computa uma. Os estados criam taxa de licenciamento dos veículos, aí eles computam outra. A rigor, nós temos muito mais de 6 mil tributos no Brasil, né? Porque loucura depende isso, né? É uma loucura, é uma complexidade muito grande e ela é agravada pela dificuldade de se uniformizar essa interpretação. Os próprios fiscos, né, as receitas estaduais, federais e municipais têm muitas vezes interpretações diversas sobre a mesma regra. Os tribunais não colaboram. O Supremo Tribunal Federal, que é a nossa Corte Constitucional, troca de jurisprudência, muda a opinião toda hora. Então isso traz uma insegurança que fez com que, infelizmente, o Brasil tenha o pior contencioso tributário do mundo. Então, as disputas administrativas e judiciais no Brasil giram em torno de 75% do PIB. Isso a gente está falando de 5,4 trilhões de reais sendo discutido. De tributos questionados. Tributos questionados. Ou o sujeito passivo não pagou, ou ele discorda do montante que está sendo cobrado. Esse número é tão absurdo se comparado a países vizinhos, que da América Latina discutem 0,28% do PIB. Países da OCDE, 0,5% do PIB. No Brasil, 75% do PIB. Essa diferença mostra o nível de litígio do Brasil. E isso é ruim para todo mundo, né? Faltam recursos nos cofres públicos de um lado e o contribuinte tem um inconformismo muito grande ao pagar esses valores. Bernardo, e nesse cenário super complexo surge o ICMS na legislação brasileira. Queria que você nos ajudasse a entender em que contexto histórico e político ele surgiu, como é que ele funciona e quais são as regras gerais de aplicação de alíquotas e repasses desse tributo que está sempre no centro das discussões econômicas e políticas do país e não, por acaso, uma das preocupações da Assembleia, uma das políticas públicas definidas pela Assembleia em 2022 como prioridade de monitoramento no Fiscaliza Mais. O ICMS é o principal imposto do Brasil. O que aconteceu na história? A gente saiu do regime militar, a gente tinha o ICM, que é um imposto que era dos estados que tributava a circulação de mercadorias. Quando veio a Constituição de 88, os constituintes tiveram um claro intuito de descentralizar o sistema. Ele era muito concentrado no período ali do regime militar, na União. Então a intenção foi muito clara dos constituintes. Menos Brasília e mais Brasil. Destinar recursos para os estados. O ICMS tem um papel muito importante nisso, né? Ele é um imposto que grava a circulação de mercadorias e foi adicionado, então, o S ali, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.
são 2 serviços de potente arrecadação. O primeiro é o serviço de comunicação, e aí pega as nossas telecomunicações. E o segundo é o serviço de transporte, interestadual e intermunicipal. Então são serviços nacionais de grande impacto arrecadatório. A intenção é muito clara, jogar recursos para os estados, tirando recursos da União. Isso foi feito algo mais também. Alguns produtos que eram tributados só pela União na década de 60, 70, como a energia elétrica e os combustíveis, foram integrados no ICMS. Então ele se tornou o principal imposto brasileiro. O que é o problema do ICMS? Ele tem um problema congênito, que é o fato dele ter sido dado aos estados. Parece um paradoxo, né? A intenção da Constituição foi mesmo entregar o principal imposto da federação para os estados, só que ele é um imposto de vocação nacional, feito para ser tributado pelo ente maior. E assim é feito nos principais países do mundo, países europeus. O IVA europeu, ele é da União Europeia, né? Então, os entes subnacionais tributam baseado numa legislação nacional. A Constituição de 88 sabia essa vocação nacional do ICMS. Então, o que ela prevê? Diversas regras para possibilitar a tributação desses serviços nacionais, dessa circulação de mercadorias que ocorre no Brasil inteiro, sem briga, sem disputa. Ela cria, por exemplo, a obrigatoriedade de seguir uma norma geral. Essa é a famosa Lei Candir, que é a Lei Complementar 87, é uma lei geral do ICMS, que os estados, os 26 estados do Distrito Federal, têm que seguir para poder criar um ICMS em cada um deles, sem muito conflito de interpretação. Uma outra regra que a Constituição previu é que, se o Estado quiser dar benefício fiscal, né, quer dar uma isenção de ICMS, estimular alguma operação ali em seu território, ele tem que pedir a autorização para os outros estados. E aí aparece esse importante foro, esse órgão, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Veja, essa é uma previsão que a própria Constituição fez, sabendo que o ICMS tem essa vocação nacional, para evitar que um estado litigue com o outro, dispute e tente atrair, né, para o seu território operações, empresas, e o CONFAS, que é a reunião de todos os secretários de Estado de Fazenda, delibera sobre essa autorização ou não. Pode ser que ele entenda que não é ideal de um determinado estado dê o benefício. Bom, Bernardo, mas a gente sabe que na prática as coisas não saíram dessa forma, né? Na prática não é isso que acontece. Na verdade, o que a gente tem é justamente uma guerra fiscal, né? O que aconteceu do papel para a realidade? Muito bem. Infelizmente, o nosso país ele tem essa tradição, né, de ter uma desconfiança recíproca. O principal imposto da federação foi dado para os estados, mas os estados desconfiam entre si, desconfiam das políticas da União, então isso gera um sistema antifederativo, infelizmente. O certo seria o CONFAS autorizar todos os benefícios, mas isso não foi feito ao longo da história. Isso acabou gerando o que a gente chama de guerra fiscal. Os estados, individualmente, sem autorização do CONFAS, começaram a prever benefícios fiscais, isenções, no intuito de atrair para seus territórios empresas, operações que ali não ocorreriam. E acontece uma verdadeira teoria dos jogos, né? Vira um jogo de poder. As empresas pedem benefícios aos estados, muitas vezes eles não querem perder as empresas, eles já imaginam que outro estado vai dar benefício, então eles dão benefício do ICMS. Vira uma corrida ao fundo do poço em prol dos benefícios fiscais. Isso prejudica toda a federação. O ICMS era um imposto que era para arrecadar muito mais do que está arrecadando. Lá na década de 60, quando ele não tinha o S, era só o ICM, quando não tinha a tributação sobre grandes mercadorias, como energia elétrica, combustíveis, o ICMS arrecadava 7% do PIB, mais ou menos. Hoje ele arrecada isso também. Como que isso é possível? Claramente houve uma erosão da base de incidência do ICMS. Essa teoria dos jogos foi levando todos os estados a darem benefícios para a indústria, comércio. Foi empurrando para baixo. Foi empurrando essa carga para baixo. Naturalmente, o que aconteceu? Os estados foram buscando novas bases de tributação, quais sejam
energia elétrica, combustíveis, que ficaram super tributados. Então, a guerra fiscal, ela foi muito deletéria para o nosso sistema como um todo. Isso porque, só para o ouvinte entender, para quem não sabe, é um imposto aplicado na origem do produto ou do serviço. Isso é um outro problema congênito, né? Nas grandes democracias, onde funciona muito bem esse imposto de valor agregado, que é o nosso ICMS, ele é tributado com base no princípio do destino, que é onde está o consumidor. Se ele é um imposto para tributar o consumo, né, ele tributa essa circulação de mercadorias, o certo é se tributar no estado ou no local onde está o consumidor, que é ele que está comprando, ele que está pagando. Aqui no Brasil, nós fizemos um modelo diverso. A gente parte do princípio da origem. Isso tem uma série de discussões políticas, né? Há uma força muito grande dos estados produtores, quando da deliberação lá do ICMS na Constituinte, que adveio a regra da Constituição de 88. Então, o ICMS, aqui no Brasil, ele fica na origem. Isso gera também muitos conflitos e muitos problemas na distribuição dessa riqueza. Estados produtores, tendencialmente, foram ficando mais ricos, né, foram arrecadando mais com esse tributo do que os estados consumidores. Essa discussão sempre volta nas propostas de reforma tributária. Na sua opinião, é uma saída mudar para o destino? Sim, sem dúvida. As reformas tributárias que hoje tramitam no Brasil buscam solucionar alguns gargalos do ICMS que já teriam que ter sido solucionados. Uma desses gargalos é justamente julgar a tributação para o destino. Um outro gargalo é a inserção do ICMS na sua própria base, o famoso cálculo por dentro do ICMS. Um outro gargalo é solucionar essa briga federativa. Se vamos unificar os nossos impostos de consumo, quem que vai ter o poder deles? Se a vocação é nacional, nós vamos deixar isso na União? Como a gente já antecipou, nós temos um problema aqui no Brasil que é a desconfiança recíproca dos entes políticos. Deixar esse imposto potente na União certamente vão gerar brigas federativas futuras. Você já citou aí, eu queria que você explicasse essa história de cálculo por dentro. Isso é importante do ponto de vista do consumidor para a gente entender por que a gente paga mais do que pensa que paga quando fala assim, são 18% de ICMS, né? Ótima pergunta, porque essa metodologia de cálculo, né, o cálculo por dentro, é péssimo para a transparência, para o entendimento do consumidor do que ele efetivamente está pagando sobre o produto que ele está consumindo. Bom, Graziele, todos os impostos a gente tem sempre duas variáveis para calcular. A gente tem a alíquota e a base de cálculo. Vamos pensar no IPVA, que eu acho que o ouvinte tem mais clareza sobre ele. A gente tem uma alíquota de 4% sobre um veículo de R$100 mil. A gente multiplica 4% sobre 100 mil, chegamos aos R$4 mil, que é o valor do IPVA anual que o indivíduo vai pagar. No ICMS, não é assim que funciona esse cálculo. Como toda mercadoria vendida, ela tem o ICMS, o entendimento que se teve é que o ICMS faz parte da operação mercantil. Só há venda com ICMS. Então, o que se pensou foi tributar o ICMS sobre essa operação global. Para facilitar nosso cálculo, vamos pensar que é uma alíquota de 25%. Se há a venda de um produto, né, de R$100, a gente tem que pensar que ali dentro dos R$100 tem o ICMS. Então, na hora de calcular o valor de 25% a pagar, a gente tem que incluir o ICMS dentro desse cálculo. É por isso que a gente fala que a alíquota... Não é sobre 100, então. Não é sobre 100. Na verdade, o ICMS de 25%, ele está ali dentro dessa base. Então, a gente tem que fazer esse cálculo por dentro. Você aumenta a base de cálculo. Isso significa que a alíquota efetiva, na hora que você julgar os 25%, não vai ser 25% de 100%, que a base vai estar mais cheia. Vai ser algo em torno de 33,3%. A de 25% é que está na lei. A efetiva vai para 33% porque eu inflei a base do cálculo. Eu coloquei o ICMS ali dentro. Ou seja, para a população é muito pouco transparente, né, Bernardo? Muito ruim, é péssimo para a transparência. A gente tem um problema que o Supremo julgou, né, o Supremo Tribunal Federal julgou em 1999 que isso era possível, né? Depois foram feitas algumas alterações na Constituição e na própria Lei Candir, autorizando que os estados assim o fizessem. De fato, o contribuinte brasileiro paga mais do que ele acha que paga, porque quem tiver a curiosidade de ir na lei, né, buscar lá quanto que é a alíquota do produto que eu estou consumindo,
Porque tem isso também, são alíquotas completamente diferentes dependendo do produto e do serviço, não é isso? Sim, já existe a dificuldade de achar qual que é a alíquota. A gente descobre ao final que na hora de calcular, a alíquota que efetivamente eu estou pagando é bem maior. Ainda tem muito problema pra gente discutir aqui, mas eu queria pegar esse gancho para dizer o seguinte também. Se por um lado a gente paga mesmo muito imposto, mais até do que imagina, né? Por outro, o ICMS é o principal responsável pelo financiamento de políticas públicas no Brasil. Importante a gente ter a clareza do papel desse imposto no país, né, Bernardo? O ICMS representa, ao menos aqui em Minas Gerais, algo em torno de 80% da arrecadação. Tem outros impostos, mas são muito poucos perto do tamanho do ICMS. Então, de fato, ele é o principal imposto e o principal imposto dos estados. É ele que financia os principais gastos com segurança pública, educação e até saúde do brasileiro. A gente tem que pensar também que o ICMS, 25% dele é destinado a municípios. Então, ele também financia a maioria das políticas públicas municipais. Desse total do ICMS que vai para os municípios, boa parte é destinada aos municípios que têm mais atividade econômica. É uma siglinha, valor adicionado fiscal, né, que computa ali a maior parte da atividade econômica e é justo. Né? Se o ICMS tributa circulação de bens, grandes serviços, aqueles municípios com mais atividade econômica ficam com bastante parte desse ICMS repassado. Mas a gente tem também 1/4 desse montante é repartido com critérios pela famosa Lei Robin Hood. Hoje a gente chama ela de Lei do ICMS Solidário. E aí veja a ideia de Robin Hood, né? Tirar dos municípios ricos para repassar para os pobres. O ICMS solidário trouxe o aumento de receita financeira para 709 dos 853 municípios mineiros. Esta é uma das conclusões de um estudo feito pela Assembleia de Minas, que avaliou as mudanças nas regras de distribuição do imposto implementado em 2010. A gente apelidou ela de Lei do ICMS Solidário, porque a gente tem mais essa visão, né, altruísta, né, de que a gente destina recursos segundo alguns critérios que estão na lei mineira. O município, com boas medidas, uma boa governança ambiental, recebe mais recursos de ICMS. É um claro estímulo à política pública da ponta. Eu queria que você discutisse também essas isenções de impostos, esses benefícios fiscais que são dados pelos estados sobre o ICMS, desconto para setores, até a gente chegar no que a gente presenciou em 2022, que foi essa redução vertical sobre o imposto dos combustíveis, bastante controversa, né? Sem dúvida. Isenções mal pensadas, né, sem avaliação de impacto, geram um decréscimo dos recursos muito grande dos impostos. No âmbito do ICMS, a gente teve uma discussão, essa que você mencionou, Graziele, muito recente, que foi a redução vertical, né, o comando lá da norma geral para que haja uma redução do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações. A gente não sabe hoje qual o tamanho desse impacto nas políticas públicas. Os estados estão fazendo sua conta, porque eles estão debatendo lá perante o Supremo Tribunal Federal alternativas a essas medidas já tomadas lá pelo Congresso Nacional. O que aconteceu? Você lembra que eu comentei que a Lei Candir faz esse papel de ser uma norma geral para os 26 estados e o Distrito Federal cumprirem e aplicarem o ICMS. O Congresso Nacional fez uma nova norma geral, a Lei Complementar 194, determinando uma alíquota máxima do ICMS para esses produtos. Então, Minas Gerais arrecadava com o ICMS combustível, por exemplo, 31%. Foi reduzida de um dia para o outro para 18%. Se a União não compensar as perdas provocadas pelo teto do ICMS sobre os combustíveis, Minas Gerais vai ser incapaz de absorver a perda anual de 12 bilhões de reais em arrecadação. A previsão é do secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, questionado sobre o tema durante o primeiro ciclo do Assembleia Fiscaliza em 2022. Então veja que é um impacto muito forte nas políticas públicas. Eu não tenho dúvida de que os setores, todas as políticas públicas serão afetadas, em última análise, com
esse grande impacto Porque é matemático, né, Bernardo? O bolo diminui, né? Para aplicar essa alíquota constitucional, né? Bernardo, inclusive no artigo que eu citei no início da nossa entrevista, do qual você participa, vocês explicam por que essas isenções devem ter uma previsão de impacto financeiro e orçamentário, não é isso? De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso não é cumprido? O que se fez a partir ali dos anos 2000 foi procurar a responsabilidade fiscal dos gestores públicos brasileiros. Então a gente teve o sistema inaugurado com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E lá a gente tem um artigo que determina, em caso de renúncia de receita, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que eu apresente medidas compensatórias, para que não haja um buraco ali no orçamento. Não só de impacto de quanto vai se deixar de arrecadar, mas também de compensação. Exatamente, porque além de prever esse impacto, né, até para a gente planejar o futuro, né, porque pode ser que esse impacto eu consiga suprir, você tem que prever também medidas compensatórias para evitar o buraco. A gente tem que pensar o tributo que supre os cofres públicos. Então, como o cobertor está curto, se eu reduzo a arrecadação de tributos como isenção, eu tenho que necessariamente também ou reduzir a prestação de um serviço público estatal, o que está difícil, a população, né, em situação de miserabilidade, tem muita desigualdade no nosso país, então... ou dizer de onde que vou tirar para compensar, exatamente, né? Exatamente. E isso não tem sido feito? Não tem sido feito, assim. A gente vê muitos projetos de lei que têm essa tentativa, né? E muitas vezes as próprias casas legislativas não deixam eles tramitarem, né? Quando se verifica que vai ter um impacto orçamentário muito grande, uma renúncia de receita, né, que não faz sentido, ofende a isonomia, eu vou dar para um setor, mas não vou dar para outro. Então a gente vê que estanca-se um pouco esse volume de projetos de lei, né, a partir da edição aí da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas ainda assim só corre aos montes no nosso país. Bernardo, nesse nosso histórico de muitas isenções, benefícios fiscais, desonerações, a gente tem um caso, né, na história tributária brasileira muito controverso, porque teve uma lógica na época, mas com impactos que são sentidos até hoje, que é a Lei Candir. Explica pra gente o que aconteceu, quais os erros e acertos dessa medida. Muito boa pergunta, Graziele. E em termos federativos, é muito parecido com essa discussão que a gente teve recentemente com a redução do ICMS dos combustíveis e energia elétrica. O que aconteceu lá na época da Lei Candir? Ela é da década de 90, então nós estamos falando de 1996. A gente precisava em nosso país de atender uma série de pressupostos para o Plano Real vingar. Então a gente procurava ter uma âncora cambial, regular melhor as exportações. Então o que a Lei Candir previu? Vamos lembrar que a Lei Candir é a lei geral do ICMS. Ali dentro dessa lei tinha um dispositivo determinando a isenção do ICMS para todas as exportações que o Brasil fizesse. Os estados tributavam à época a exportação de certos produtos primários, né, que os estados arrecadavam muito com isso. A Lei Candir, que é uma lei geral, determinou, né, numa tacada, que os estados parassem de tributar essas vendas para o exterior. Isso gerou um impacto nos cofres públicos muito relevante. Havia ali uma promessa de que a União viria a compensar isso, porque a ideia do Plano Real era uma política monetária da União, que ela sabia que teria muitos impactos financeiros para os estados, mas se prometeu compensá-los um dia. Essa discussão se arrastou por anos a fio, décadas, e até hoje não foi solucionada completamente. Muitos estados aceitaram as propostas da União para compensar esses valores, muitos valores foram aquém, né, dos pretendidos, então a gente tem um problema federativo, né? A União fez uma política à custa dos cofres do estado. É por isso que quando a gente ouve falar de Lei Candir aqui em Minas Gerais, a gente, né, tem esse temor, porque ali teve uma medida que depois foi constitucionalizada, teve evoluções ali por parte da interpretação do Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem um temor porque é um problema federativo, né? Houve um impacto muito grande para os cofres mineiros a
partir daquela medida. Um dos caminhos para Minas Gerais retomar o desenvolvimento social e econômico é o acerto de contas com a União. A medida é uma das sugestões do movimento Sou Minas Demais, liderado pela Assembleia Legislativa e que busca alternativas para reequilibrar as contas públicas. Em 2019, os deputados elaboraram a Carta de Minas, com propostas para o governo federal compensar estados e municípios pelas perdas de arrecadação de impostos causadas pela Lei Candir. Houve diversas comissões especiais, publicação de obras aqui na casa, tudo na tentativa de que a União compensasse, e não compensasse com pequenos valores, porque é o que acabou acontecendo, mas compensasse efetivamente os bilhões que deixaram de ser arrecadados por Minas Gerais naquela época. Lembrando que Minas é um estado que vende muitos produtos primários, então ele é um dos grandes impactados por essas medidas que veio lá na década de 90. Bernardo, quando a gente olha para o futuro, que perspectivas você vê, principalmente analisando todas as tentativas de reformas tributárias no Brasil, o que ainda precisa ser feito, em que nós já avançamos, como é que a gente ameniza esse monstro chamado sistema tributário brasileiro? É interessante porque a gente está debatendo o ICMS e uma boa reforma tributária, sem dúvida, ela passa por uma melhoria do nosso sistema do ICMS. As reformas tributárias que estão tramitando têm certas doses de polêmica justamente por um problema federativo que a gente tem. A proposta de emenda constitucional número 110 está tramitando e quase foi aprovada, que tinha muita força para ser aprovada. Ela propõe unificar a nossa tributação de consumo. Ela propõe pegar o ICMS dos estados, o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados da União, o Imposto de Serviços, que é dos municípios, e duas contribuições especiais da União, que a gente chama de COFINS e PIS, e fazer um 5 em 1, criar o IBS, que seria um imposto sobre todos os bens e serviços que circulam e são vendidos em nosso país. É uma boa ideia? É uma ideia boa porque saneia, de um lado, essa complexidade, mas ela é um pouco ingênua por acreditar que o simples fato de unificar gerará um incremento do PIB e que o Brasil vai crescer, todo mundo vai ficar feliz, vai gerar recursos para todo mundo e que valeria a pena. Não foram apresentados nenhum cálculo. Há uma carência de dados para a gente ter essa certeza. Como a gente tem, como já adiantamos, uma desconfiança muito grande, litígios históricos entre União e estados entre si, como que os estados vão admitir abrir mão do seu ICMS para deixar esse grande IBS para a União? Então, é bom discutir. Ali no bojo dessa PEC 110, os próprios municípios, liderados pelas grandes capitais, associação de prefeitos, eles propuseram uma proposta que eu achei até mais interessante, que é mais realista. Eles estão chamando ela de Simplifica Já. Se propõe deixar o ICMS para os estados, mas ao invés de os estados ficarem livres para dar isenções e mudar alíquotas, deixa para uma lei geral ser a lei do ICMS do Brasil inteiro. O ISS, que é o Imposto de Serviços dos Municípios, também. Ao invés de termos 5.500 leis criando imposto de serviços no Brasil, vai ter uma só, editada pelo Congresso Nacional. Esse Simplifica Já dá mais força para aquela norma geral. Com uma alíquota só? Com uma alíquota só, uma alíquota já pré-determinada. Então você evita guerra fiscal, você evita litígios, você evita que estados interpretem diferente o que está na norma geral. Que esse é um problema que a gente tem, um conflito muito grande de interpretações, como a gente tinha adiantado. Então, no meio dessas grandes discussões sobre reforma tributária, algumas alternativas interessantes têm aparecido. Agora, temos que debater muito mais. Não dá para fazer a reforma de forma afoita, em período eleitoral, almejando um objetivo específico. Vamos fazer um paralelo aqui daquela medida da Lei Candir, que se visou plano real, âncora cambial, e isso foi impactado nos cofres do Estado naquela época, com essa medida agora dessa redução vertical do ICMS dos combustíveis. O que se quer agora? Da mesma forma, atender um ponto específico lá de uma política da União, atacar a inflação e o preço dos combustíveis. Mas se faz isso a custo dos cofres estaduais. Foi muito afoito. É uma reforma no sistema. É uma reforma que a gente fez. Ela foi feita de forma afoita, sem discussão,
Em poucos dias, o Congresso Nacional deliberou por esse teto, mas Minas, como os outros estados, não se preparou orçamentariamente para isso. Então, só o futuro dirá o grande impacto financeiro que teremos. E lembrando, esse dinheiro abastece as políticas públicas estaduais e municipais. Esse foi o Bernardo Mota Moreira, doutor, mestre, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é especialista em Direito Tributário pela PUC Minas, consultor jurídico da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e professor de Direito do IBMEC-BH. Eu sou Graziele Mendes, responsável pela produção, roteiro, entrevistas e apresentação deste episódio, com colaboração de Marco Túlio Amaral na apuração. A sonorização é de Felipe Gravino, revisão musical de Elson Neto, edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Neste episódio foram usados trechos de reportagens veiculadas pela Rádio Assembleia e emissoras CNN, TV Senado e Rádio Band News. Todos os episódios do Politiza estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br/rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politiza está no Spotify, Deezer, Google, Apple e Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.